né, dos apresentadores, dos geradores de conteúdo da nossa TV. E o que depender de mim, sabe, como pessoa, como agente publicitário, como pastor, como amigo, você pode contar. Leva o nosso abraço à esposa. Ok. Né? É Nilceia. Eu sempre encontro com ela encontrava no presbiteriano. Leva um abraço aos filhos e a toda a família. Tá Mais bom? uma vez, muito obrigado Eu pela que oportunidade agradeço muito. e estamos à disposição. Eu que agradeço. E você que ficou com a gente até agora, nosso muito obrigado. Esse é o Gente que Faz aqui direto do Cine Teatro Ubaldo Salles Fraga, na nossa clínica, gentilmente cedido pelo nosso querido amigo Geraldinho Vilar. Fica com Deus, a gente se vê numa próxima matéria, se Deus quiser. Tchau, tchau. Olá, bem-vindo ao Jornal Super News dessa terça-feira, 30 de julho. Hoje, em mais uma edição especial sobre segurança. E no primeiro bloco vamos falar de segurança pública. Em um presídio em Altamira, no Pará, na região norte, pelo menos 57 pessoas morreram durante uma rebelião ocorrida ontem por lá. A rebelião foi originada por conflitos entre gangues rivais no presídio de Altamira. E o governo federal já se posicionou oferecendo, através do Ministério da Justiça, pelo menos 10 vagas para os presos que são líderes dessas facções criminosas, para que eles sejam transferidos para presídios federais. Doutor Evandro está aqui comigo no estúdio, bem-vindo, doutor, para comentar sobre esse caso, né? Superlotação, mas também conflitos entre gangues, né? Nesse caso aí, foi provocado essa rebelião por conflitos entre gangues rivais no presídio. Na verdade, esses são os dois grandes problemas, né, que o sistema carcerário enfrenta. O primeiro deles é a superlotação. Então, nós sabemos que os presídios, né, do Brasil todo, eles estão superlotados. E o outro é a questão da separação, que muitas vezes não é possível em virtude da superlotação das facções. A região norte, ali, com seus problemas socioeconômicos também, que afetam a região, né? Foram identificados alguns problemas socioeconômicos, mas só a superlotação não justificaria, né? Mas muitas pessoas acondicionadas também, em pequenos espaços, né? Corrobora para que isso aconteça, né? Exatamente. Agora, vemos aí uma luz no fim do túnel, quando no mês passado, né, o presidente da República assinou uma medida provisória, né, no confisco e, na verdade, já há uma previsão na Constituição do confisco de bens, né, móveis e imóveis de traficantes e a sua alienação. Essa medida provisória vem desburocratizar, né, essa alienação desses bens e o produto dessas alienações deverá reverter, dentre outros, para a construção de presídios. Então, esperamos que esses valores venham quanto antes possível para a criação de novos presídios em todo o Brasil, é o que nós precisamos. É um assunto que a gente até mencionou aqui no jornal, né? Falar sobre as atividades que os presos serão inseridos, né? Para que se modifique a situação carcerária em todo o Brasil, né? Novas políticas carcerárias. Exatamente. Bom, e no próximo bloco nós vamos falar sobre outro tipo de segurança,
sobre esse fato que aconteceu no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com o roubo de uma carga milionária. O doutor Evandro vai comentar aqui pra gente, nós voltamos já. De volta com o Jornal Super News para falar sobre segurança, dessa vez em aeroportos, sobre as condições de segurança dos nossos aeroportos, dos nossos ambientes públicos, com o doutor Evandro. Na última semana, doutor, tivemos aquele caso no aeroporto em São Paulo, onde um roubo milionário aconteceu, uma carga de ouro foi levado por integrantes de uma quadrilha. Pelo menos 10 pessoas já estão suspeitas, né, de terem participado desse roubo e 3 já foram presas em São Paulo. Doutor Evandro, uma cena de filme, né, que foi transmitida aí, nós tivemos acesso às imagens também, e a quadrilha se disfarçou ali para levar esse ouro. Nós que somos leigos assim, não imaginamos, né, que uma carga de tamanha importância, um valor, né, como uma carga de ouro, seja transportado no aeroporto comum, né, e não num voo fretado. O que o senhor pode dizer sobre as falhas de segurança no aeroporto desse caso? Ali o que nós observamos é o seguinte, muito embora no aeroporto tenha, né, várias câmeras, o que nós observamos é que as pessoas que deveriam estar acompanhando, monitorando, né, por certo, não estavam em seus devidos locais naquele momento, porque muito embora tenha sido um roubo de aproximadamente 2 minutos e meio, mas se alguém estivesse monitorando, poderia soar um alarme, por exemplo, ou comunicar à polícia e possivelmente chegaria no local um tempo menor. Então nós acreditamos que houve falha nesse sentido, muito embora com câmeras, não tinha pessoas naquele momento monitorando essas câmeras. Tivemos também, nesse caso, um refém, né, que foi levado pela quadrilha, já tinha sido, os familiares dele já estavam sob o poder da quadrilha no dia anterior, e isso, o fato de ter uma pessoa ali de dentro, pode ter facilitado a invasão, né? Com certeza. Nós acreditamos, né, que é possível que tenhamos até outras pessoas envolvidas, de repente, relacionado com essa pessoa que já confessou, né, ter sido um dos autores, né, na verdade, ele é o partícipe, né, neste crime, porque ele colaborou de alguma forma para a prática desse crime. Então pode ser que tenha outras pessoas que ali trabalham e que tinham acesso a essa carga também pudesse, né, ter colaborado com esse roubo, né, que foi comentado, né, fantástico, um roubo milionário, e inclusive também fazer um comentário que eles estão comparando este roubo com o crime ocorrido em 2005, que foi o furto lá no Banco Central do Brasil, lá em Fortaleza. A diferença, muito embora ambos praticado de forma espetacular, a diferença é que lá em Fortaleza o crime foi de furto, né, furto qualificado mediante a escalada, né, uma circunstância que qualifica o crime de furto, e com mais de uma pessoa, foram várias pessoas que praticaram esse furto. Já aqui em Guarulhos foi o roubo. Então a diferença é que lá não houve violência à pessoa e aqui houve violência à pessoa, inclusive com o uso de armas. E com reféns também. Exatamente. Pois é, doutor, a gente volta no terceiro bloco para falar mais sobre esse assunto, né?
sobre as falhas de segurança em locais como aeroportos, por exemplo, e o que pode aumentar os riscos, né, desses tipos de estabelecimentos. Voltamos em instantes. A gente é assim, trabalha para chegar ao fim de semana, ver um joguinho, zoar o amigo, pegar uma estrada, curtir, fazer tudo que te faz bem, que te faz sentir livre, dono do seu nariz, do seu destino. A gente sabe que beber e dirigir é errado, mas acaba se arriscando, até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito, basta fazer. A Super e Telecom está com uma promoção imperdível. Você vai ganhar 1 ano de TV por assinatura com 123 canais grátis. Ao assinar nosso plano de internet com 20 mega por apenas R$ 98,20. Isso mesmo, são 123 canais de TV grátis por 1 ano. Passe hoje mesmo em uma de nossas lojas no Centro, Pérola, Altinópolis ou Vila Isa. Ou assine pelo WhatsApp 999 90 43 95. Exclusivo para a área de fibra ótica. Super e Telecom, sua vida digital agradece. De volta com o Jornal Super News, hoje falando sobre segurança nessa edição especial. Estamos aqui com o doutor Evandro. Doutor, vamos relembrar um pouco o caso, né, do roubo milionário lá em São Paulo. Começou na tarde, né, de quinta-feira, que é um dia tranquilo, atípico, né, e já havia tudo planejado, né, carros disfarçados, pessoas, familiares de funcionários já estavam como reféns, né? Foi algo muito bem arquitetado, podemos dizer, né? Parece-me que essa questão de pessoas da família, de funcionário como refém, parece-me que foi, na verdade, uma jogada do refém, ou do pseudo-refém, ou do funcionário lá, ter dito desse sequestro. Parece-me que esse sequestro não ocorreu. Foi uma forma que ele inventou para poder, abre aspas, livrar a sua cara, fecha aspas. Na verdade, o que aconteceu em si mesmo foi o roubo. Quando chegaram várias pessoas, acredito que seja aí um total de umas 10 pessoas envolvidas nesse roubo, né, e inclusive um funcionário, né, que esteve presente lá no momento do roubo, né, e que deu a entender naquele momento que ele tinha sido vítima, tinha sido sequestrado, tanto ele quanto a família, mas na verdade parece-me que ele já confessou sua participação nesse crime. As empresas, né, estabelecimentos comerciais, geralmente têm os seus protocolos internos, né? Nesse caso aí, houve podemos dizer, quebras de protocolos de segurança que contribuíram para que esse fato ocorresse. Por exemplo, eles entraram disfarçados de policiais federais, né? Mas a gente não estava lá, claro, é mais difícil para falar, né? Quem está distante, mas quando você adentra uma empresa, você tem que se apresentar, né? Mesmo sendo uma autoridade, você tem que estar informando, né? A que veio, como que, né? que seria a sua ida, por que seria a sua ida àquele estabelecimento, né? Na verdade, a gente sabe que muitas das vezes aconteceram também outros roubos desta forma, pessoas passando por policiais, inclusive da Polícia Federal, isso lá em São Paulo, né, tempos atrás, e agora usando uma viatura também da Polícia Federal e também as roupas, né, uniforme, caracterizado como sendo policiais federais. Na verdade, aí houve uma usurpação de função, que também é um crime. Agora, mesmo sendo policiais, nós, né, numa situação dessa, como policiais, temos que ser identificados, o que possivelmente não deve ter acontecido nesse caso, né, que nós estamos comentando lá. Eles chegando com a viatura, uma viatura, na verdade, um veículo parecido, uma viatura, né, e quem estava lá para identificá-los deve ter já imaginado que tratava-se de policiais federais, quando na verdade não eram assaltantes, e não os identificou possivelmente e praticaram o roubo, como todos nós, né, já temos conhecimento. Mas com certeza foi uma falha na segurança, como a outra também que eu já mencionei no bloco anterior, de não ter alguém monitorando, né,
as câmeras. Então, estava sendo filmado, mas não tinha uma pessoa monitorando para soar um alarme ou comunicar imediatamente esse fato, esse roubo à polícia. A última atualização que tivemos acesso é que pelo menos 3 pessoas já foram presas, né, suspeitas de praticarem esse roubo, e a polícia não dá maiores detalhes, até mesmo para preservar a questão das investigações, né, precisam ser tratadas em sigilo até que se conclua, né. O que mais que a gente pode acrescentar sobre esse caso, os desdobramentos que podem ter nesse caso, doutor? As pessoas presas que nós temos conhecimento, um deles é o Peterson, né, Patrício, melhor dizendo, que é funcionário do aeroporto e que está envolvido, e esse Peterson, que tem um conhecimento, conhecia, melhor dizendo, um outro Peterson, e o outro Peterson, salvo engano, Peterson Brasil, esse que fez o elo entre o funcionário e o pessoal lá da quadrilha, né, que roubaram, né, lá no aeroporto. Então, agora, a dificuldade, né, no primeiro momento, é chegar agora aos autores, né, os participantes dessa quadrilha. E aí, todos eles, né, responderão aí pelo crime de roubo, né, com o aumento de pena, pelo fato de ter usado arma de fogo, responderão também pelo crime de associação criminosa, e todos eles, inclusive os partícipes, né, porque o artigo 29 do Código Penal diz: quem de qualquer modo contribui para o crime incide nas penas a este combinado na medida de sua culpabilidade. Então todos eles responderão por estes crimes. Ok, doutor, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui no jornal. É muito bom ter sua participação novamente aqui nessa edição. Ok, eu que agradeço pela oportunidade. O Jornal Super News fica por aqui e até amanhã. Sejam bem-vindos à Paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Hoje, no programa Palavra de Fé, a nossa convidada é a médica pediatra, doutora Filomena Camilo, com o tema Deus só tem o melhor. Acompanhe. Do Evangelho de domingo, que está em Marcos capítulo 7, de 31 a 37, eu acredito que todo mundo tenha escutado, que foi a cura que Jesus faz de um surdo mudo num outro território que é na região dos pagãos. Jesus passa por lá e Jesus fala uma frase, na verdade fala uma palavra para esse surdo mudo. E Jesus, quando ele passa por lá, Jesus não vai na terra dos pagãos, ele não faz um discurso, ele não quer convencer ninguém da fé dele, da fé de Deus de Abraão. Jesus não faz um discurso, ele não tem uma atitude apostólica. Jesus, ele faz o bem, ele não fala sobre o bem, ele faz o bem, ele cura. E ele chega diante desse surdo mudo que alguém entrega para ele e fala uma palavra, ele fala: abre-te. E no mesmo momento abre o ouvido e solta a língua. Semana passada eu comentava com vocês que todas as vezes que a gente ouvir Jesus se dirigindo a uma pessoa, ele se dirige a nós. Então hoje o convite é para nós. Abre-te. Hoje é o convite. Hoje Jesus quer destravar o nosso ouvido e a nossa língua. Mas na verdade, Jesus quer destravar é dentro do coração. Porque o ouvido que escuta não é esse. O ouvido que escuta é lá de dentro. Porque, na verdade, ouvir é muito mais do que escutar o que eu estou falando aqui com vocês. Mas é ter uma
uma postura de quem está realmente atento, de quem realmente deposita confiança naquele que escuta. É muito mais simplesmente do que ouvir. Eu acolho aquilo que ele me diz, e ele diz, abre-te. E aí a gente precisa parar e pensar quantas coisas na nossa vida estão travadas. Quantos dons tem dentro de vocês? Quantas situações na sua vida que estão travadas? Que Jesus quis destravar. E hoje Ele quer destravar? Claro que nós, para poder chegarmos até Deus, aqui algumas pessoas trouxeram outros. Sempre alguém nos apresenta ao Senhor. Igual aqui, alguém levou o surdo-mudo que estava tão fechado nele mesmo, que não tinha nem decisão própria, nem tinha atitude própria, teve que ter um grupo de pessoas chegou e falou assim, aqui dá um jeito nele. E às vezes é assim conosco. Às vezes nós estamos vivendo um momento na nossa vida que a gente está tão voltado para a gente mesmo, para a nossa dor, para o nosso sofrimento, para um problema que a gente está vivendo, que a gente precisa de alguém falar assim, espera que eu vou te levar para uma pessoa que resolve. Ou fala assim, espera que eu vou te levar ali. Mas é porque às vezes a vida nos faz esquecer os 3 pilares que nós temos na vida. A nossa vida é baseada em 3 pilares. O pilar do passado, do presente e do futuro. Então nós precisamos lembrar que no pilar do passado, cada um de nós é chamado, eleito e amado. Por isso estamos aqui. Deus te chamou, te amou, te ama, te convidou. Vem. Pelo batismo Ele nos pôs dentro e perto de Deus e deu o caminho chama Jesus. Falou, segue esse caminho. E nós seguimos numa promessa que é o futuro, o pilar do futuro, que a gente caminha em direção à promessa de eternidade. E o pilar do presente é a nossa resposta. Como é que você responde a esse Deus tão bom, tão maravilhoso, que te faz um convite a vir para a vida, a caminhar com a eternidade, e a nossa resposta a esse Deus? De querer ou não. De querer ou não.